Olá! Hoje vamos mergulhar num dos componentes mais, fundamentais da eletrónica, o indutor. Pode não parecer mais do que um simples fio enrolado, mas sem a sua propriedade única, grande parte da nossa tecnologia moderna pura e simplesmente não existiria. E para começar, que tal uma pergunta que nos vai guiar por toda esta conversa? Nós sabemos que a massa dá inércia a um objeto físico, certo? Torna-o difícil de acelerar ou parar. Mas e na eletricidade? O que é que lhe dá inércia? A resposta, claro, é o nosso componente de hoje, o indutor. Ok, para percebermos isto bem, a melhor forma é mesmo com uma analogia. Imaginem um volante de inércia mecânico, como este da imagem. É uma roda pesadíssima, custa imenso a pôr a girar, mas depois de estar em movimento, também custa imenso a parar. Basicamente, resiste à mudança. Ora, o indutor é precisamente o seu equivalente elétrico. Ele resiste e resiste ferozmente a qualquer alteração na corrente elétrica e faz isso armazenando essa energia num campo magnético. Então, como é que este componente consegue criar esta tal inércia elétrica? Bem, o segredo está na sua simplicidade e, claro, numa lei fundamental da física. Pois, é basicamente isto. Não há aqui nenhuma ciência de foguetões. Na sua forma mais básica, um indutor é só um fio enrolado. O verdadeiro segredo não está naquilo que ele é, mas sim naquilo que ele faz quando a corrente elétrica tenta mudar. E a força com que ele se opõe a essa mudança depende de duas coisas: quantas voltas tem o fio e qual é o material do núcleo, lá no centro. E isto leva-nos direitinhos à lei de Lenz. Não é preciso decorar fórmulas, nada disso. Pensem nela como a teimosia da natureza em ação. Sempre que a corrente que passa pela bobina tenta aumentar ou diminuir, a bobina gera uma tensão em sentido contrário para lutar contra essa mudança. É daqui que vem a sua inércia. É uma autêntica batalha. A esta propriedade damos o nome de indutância, representada pela letra L, e a sua unidade é o Henry. Por exemplo, um indutor de, 10 Henrys vai ser muito, mas muito mais teimoso, vai resistir muito mais à mudança de corrente do que um indutor de apenas 1 Henry. É simples. Certo. Agora que já percebemos o princípio, vamos ver como é que esta oposição se manifesta na prática. E é aqui que o indutor revela a sua, digamos, dupla personalidade dependendo do tipo de eletricidade que o atravessa. E aqui está ela, a tal dupla personalidade em ação. Se tivermos corrente contínua, aquela que flui sempre na mesma direção, o indutor, não oferece praticamente resistência nenhuma. Funciona como um simples fio, um curto-circuito, deixando a corrente passar à vontade. Mas, se for corrente alternada, que está sempre a mudar de direção, aí o indutor acorda. De repente, transforma-se numa parede, opondo-se a cada mudança e bloqueando as correntes de alta frequência. A esta oposição, que depende da frequência, chamamos reatância indutiva. A fórmula pode parecer um bocado assustadora, mas a história que ela nos conta é muito simples. A oposição, que é o XL, é igual a 2π vezes a frequência, o F, vezes a indutância, o L. E o que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que se aumentarmos a frequência da corrente, ou se usarmos um indutor com mais inércia, ou seja, com um L maior, a oposição aumenta. É uma relação direitinha. Quanto mais de um, mais do outro. Ok, a teoria está dominada, mas onde é que esta propriedade de bloquear altas frequências e deixar passar as baixas é realmente útil? A resposta é praticamente em todo o lado. Vamos espreitar alguns exemplos. Como se pode ver aqui, não existe um indutor que sirva para tudo. O seu design é otimizado para a tarefa que tem em mãos. Por exemplo, os indutores com núcleo de ar são perfeitos para circuitos de rádio, porque não saturam com altas frequências. Já os de ferrite são os que vemos mais por aí, em filtros de fontes de alimentação, porque são super eficientes a bloquear ruído. E os toroidais, aqueles com formato de donut, são os preferidos no mundo do áudio de alta fidelidade. Porquê? Porque o seu campo magnético fica todo ali contido, sem interferir com outros componentes à volta. E as aplicações são imensas. Nas fontes de alimentação, eles são os filtros. Usam a sua inércia para suavizar picos de corrente e dar-nos uma energia limpinha. Nos rádios, são eles que formam os circuitos de sintonia, aqueles que deixam passar só a frequência da estação que queremos ouvir e bloqueiam todo o resto. E claro, são o coração dos transformadores, essenciais para alterar as tensões em toda a nossa rede elétrica. Em todos estes casos, é sempre a mesma história. É a sua resistência à mudança que os torna tão valiosos. Muito bem, para fechar, vamos resumir e colocar o indutor lado a lado com o seu famoso rival, o condensador. Pensem neles como o yin e o yang da eletrónica. O ponto crucial aqui é mesmo este. O condensador e o indutor são opostos perfeitos. Complementam-se. O condensador armazena energia num campo elétrico e detesta mudanças de tensão.
O indutor, por outro lado, armazena energia num campo magnético e detecta mudanças de corrente. Um bloqueia a corrente contínua, o outro deixa-a passar livremente. Perceber esta dualidade é perceber a base de inúmeros circuitos eletrónicos. Se houver apenas uma ideia a reter de toda esta conversa, que seja esta. O indutor é inércia. Inércia para a corrente elétrica. Esta analogia do volante de inércia é, sem dúvida, a forma mais poderosa de intuir o seu comportamento sem precisar de uma única equação. E para terminar, fica uma reflexão. Este princípio de usar a inércia para resistir a mudanças súbitas e criar estabilidade é universal. Onde mais é que o encontramos? Pensem, por exemplo, no amortecedor de um carro que resiste a movimentos bruscos, ou num grande navio que teima em manter o seu curso apesar das ondas. A inércia está por todo o lado. O indutor é apenas a sua manifestação no fascinante mundo da eletricidade. Obrigado por nos terem acompanhado.